Olá, como é que vocês estão? Existe um Deus mau? Em que vocês andam acreditando atualmente? Como é que vocês estão? Infelizmente, esse assunto ele também está em alta no meio da espiritualidade de hoje em dia, né? Com tantos autores de livros através de canalizações, né? Palestrantes que vão em eventos, né? Falam bastante, e convidados de cada vez mais podcasts, né? Que brotam, né? Que sobrevivem assim, né? Que convidam as pessoas para ir lá, e a pessoa chega lá com a visão dela, ela é entrevistada. Agora, se aquilo ali é verdade ou não, ou se tem uma seleção de convidados, assim, não me parece que isso seja muito importante, assim, para quem lida com esse tipo de negócio. Eu não acho errado passar conhecimento. Agora, se você tem um conhecimento que só você entende e foi você que criou, né, é complicado, né? É bem complicado. Parece legal, parece até porque é diferente, porque a pessoa ela é inteligente, ela sabe falar bem, ela explica bem, só que ela não está falando verdade nenhuma ali. É uma coisa que faz sentido, mas não é verdade, tá? O que esse pessoal faz? Esse pessoal cada vez mais traz mais desinformação do que qualquer outra coisa. Se você ainda não leu a Bíblia, esse assunto agora vai ser muito difícil de ser debatido com você. Agora, se você já leu e ficou com uma impressão, com uma dúvida, que o Deus que aparece, né, que é citado no Velho Testamento, parece ser um Deus mau, e o do Novo Testamento, quando é mencionado, ele parece ser um Deus bom. A gente meio que olha assim, parece haver uma diferença entre os dois, e aí até a pessoa se questiona se ele mudou de comportamento ou até se é o mesmo ser, né? Se são dois seres diferentes, né? Então esse vídeo aqui, para quem já leu e ficou com a dúvida, esse vídeo aqui vai ajudar bastante. Quem não leu, conhece as versões que tem por aí, que o Deus que aparece no Novo Testamento falando com Jesus é o Deus verdadeiro. Mas o Deus do Antigo Testamento é um Anunnaki, é um líder chamado Enki, e outros vão falar outra coisa, vão falar de Javé, e você mais vai sair com dúvidas do que com respostas. De novo, a explicação deles, a história contada nos livros deles, parecem fazer bastante sentido. Agora, faz assim, ó. Você lê a Bíblia primeiro, mesmo que você não queira. Você não acha que isso é interessante para você. Você lê ela, depois você lê outras coisas. Pra gente ter uma base e depois adquirir conhecimentos novos. Vamos pegar primeiro o antigo, o robusto, né? Para depois comparar ele com outras coisas, tá? Então eu pergunto para vocês: vocês acreditam que existam dois deuses criadores? Um Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo são seres diferentes? Você acredita que esse Deus do Velho Testamento é falso? Que ele é outra coisa? Que não é o Deus? Se você pensa isso? Estou perguntando mesmo. Você acredita que Deus ele pode ser violento, ele pode ser vingativo, ele pode ser ciumento em relação a nós, homens? Se vocês puderem, respondam aqui nos comentários, que vai ser uma honra aqui ter a participação de vocês. Então vamos lá, vamos entender algumas coisas antes. Existe uma hierarquia da luz que está conectada com o Supremo Deus Criador. E existem potências caídas que estão conectadas a Lúcifer. A primitiva serpente, o dragão do livro de Apocalipse, e também, mais recentemente,
os supostos extraterrestres que irão chegar aqui na Terra aqui para nos salvar. Na tradição do judaísmo, não se pronuncia o nome sagrado de Deus. Na época antiga do Estado de Israel, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote pronunciava o nome de Deus durante um ritual sagrado. Ainda hoje, esse ritual é mantido através do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, uma das datas mais sagradas e importantes para os judeus. Ele é celebrado uma vez por ano, de acordo com a orientação que Deus deixou na Bíblia. O nome de Deus revelado no Antigo Testamento é esse aqui. Foi-se colocado esse título, né? O Tetragrammaton Sagrado. O Tetragrammaton Sagrado. As letras Y, H, W, H. Se pronuncia cada letra dessa no idioma hebraico. Você lê as letras, elas são, o fonema delas, o som delas é o seguinte: é Yod, Re, Val e o Re. Então, a pronúncia, ela meio que já ficou perdida por causa de todo esse tempo. E não era uma coisa transmitida, igual eles falam aqui. É uma coisa que só uma pessoa, um líder, falava uma vez durante o ano, em questão de temor, de respeito e reverência ao nome de Deus, que eu não vou ficar falando a qualquer instante ou a qualquer circunstância sem que seja algo importante. A pronúncia mais próxima do original assim seria Yahweh. O nome de Deus seria Yahweh. São essas letras, essas 4 letras hebraicas seriam o nome sagrado de Deus. Ele aparece mais de 6.800 vezes no texto original do Antigo Testamento da Torá. Para quem não sabe, o judaísmo, o livro sagrado deles é apenas o Velho Testamento, não inclui o Novo. Tá? E aí esse Velho Testamento eles chamam de Torá, a Torá. Depois disso, esse nome Yahweh não aparece mais nas traduções da Torá, nem nas Bíblias em aramaico e nem nas traduções para o grego. O nome Yahweh vai sendo substituído pela palavra Kyrios, que significa Senhor e que em hebraico corresponde ao nome Adonai. E também foi chamado já de Elohim e de El Shaddai. Existem vários outros nomes, tá? O Deus Yahweh, ele aparece como aquele que causou o dilúvio bíblico. Ele é o Deus de Adão, de Abel, de Enoque e de Noé. Ele é o Criador do universo e de todas as formas de vida na Terra. Isso segundo a Torá, o Antigo Testamento. Ele é um Deus de leis e valores morais elevados e que protege a linhagem dos descendentes de Abraão. É Ele quem liberta o povo de Israel da escravidão do Egito e quem os conduz à terra prometida, a terra de Canaã. É Ele também quem revela os 10 mandamentos a Moisés, que se tornam a base dos valores elevados das tradições judaica, cristã e islâmica. O nome Yahweh até hoje praticamente não é pronunciado pelos judeus devido ao respeito a Deus. E justamente por isso, com o passar do tempo, a pronúncia exata do nome sagrado acabou sendo perdida. Como a língua hebraica ela não tem vogais, o nome Yahweh acabou se transformando em algumas variações, algumas variantes. A Bíblia King James passou a usar o nome Yahweh, assim como também a Bíblia de Jerusalém. Aí você já vê já o nome com a pronúncia praticamente a mesma, só que já colocaram as vogais aqui, né, para fazer mais sentido para a pessoa olhar para aquilo ali e conseguir ler uma primeira vez. Mas já não é o original revelado pelo próprio Deus, tá?
Outras tradições sagradas, como o hinduísmo e o budismo, citam deidades guerreiras e iradas, seres que são da luz, do bem, mas que são altamente combativos, até a palavra, né, usada assim, irados, né, cheio de energia, de fúria, ao serviço do bem. Mas em nenhum momento eles identificam um Deus nefasto, um Deus maligno. O Vedanta é a base espiritual e filosófica da tradição do hinduísmo. Todo o Vedanta está contido nas duas declarações bíblicas. O eu sou o que sou, essas são palavras do próprio Deus. Ele diz, eu sou o que eu sou. E também diz, aquiete-se, permaneça imóvel e saiba que eu sou Deus. Jesus também confirma o Deus do Velho Testamento. E é impossível ser cristão e não acreditar no Deus do Velho Testamento. Jeová e Javé não são nomes originais de Deus, são traduções latinas derivadas do hebraico, tá? Se você já ouviu por aí algo a respeito de um Deus maligno chamado Javé, se você acredita que um ser chamado Demiurgo criou o nosso universo, ou então se você acredita na teoria dos Anunnakis, né, pelos livros do Zecharia Sitchin, em que o Deus do Velho Testamento possivelmente seria o Enki, né, um extraterrestre chamado Enki. Na verdade, eu falo para vocês, cuidado, tá? Muito cuidado, porque essas pessoas, se elas foram manipuladas ou não, se aconteceu algo sobrenatural para a criação desses livros, não importa se elas são enganadores ou se elas são enganadas que passaram informação adiante. Cuidado, todos são mensageiros do engano, todos afastam a pessoa da verdade, envolvendo numa história que eu digo que faz lógica, até revela algumas incógnitas que estão abertas, né, até hoje, mas são imaginativas. Isso tudo é imaginário. É pegado algo que faça sentido, une aquilo ali com outras coisas e se cria toda uma história que não é real, tá? Grave isso. Se é contra Deus, se muda quem Deus é, se não acredita em nada do que Jesus fez, tem uma tendência a falar que Lúcifer é um injustiçado, se cultua extraterrestres, sempre se referindo a ele como os nossos criadores, ou os que cuidam do planeta nos dias atuais, a gente recebe a ajuda deles. Se são pessoas que estão canalizando informações e quando vão passar vocês sentem que elas são vazias, desconexas, contraditórias, sem grandes novidades, até com coisas meio óbvias, parecendo ser uma informação de alto quilate, de alta importância, mas nunca traz nada novo, ou nada pelo menos superior ao que a gente já tenha. É curioso isso, né? A pessoa quer falar mal da Bíblia, só que a informação que o extraterrestre ou o espírito passa para ela é bem inferior a uma coisa que já foi escrita já 2000 anos atrás. Será que vem da luz mesmo? Ou será que é alguém copiando, querendo imitar? Se o ser tem ideias sobre androgenia, cuidado, tudo isso é ligado a forças das trevas, eu garanto para vocês. Qualquer culto ou adoração a outro ser que não seja o Deus Altíssimo está sob vampirização de anjos caídos que drenam as energias das pessoas. Se você for cultuar, se você for adorar, se você for orar para eles, se você dedicar a sua vida a eles, as suas energias estão sendo voltadas para eles e eles estão ficando mais fortes graças a você. Eles vão retribuir isso a você de alguma forma boa, está dando certo alguma coisa que você está fazendo, não é por causa deles.
tá? E o que eles querem não é uma coisa boa para a gente. Então, cuidado se você não está fortalecendo um inimigo que pode aparecer amanhã, tá? O Deus do Antigo Testamento não é Enki, nem Demiurgo, nem outra coisa qualquer. Nós temos a impressão que Deus era um ser severo e punitivo, mas na verdade era um modo de falar e agir que tinha que ser desse jeito, pois o povo que ele estava lidando naquela época era muito ignorante, rude e violento. Foi uma forma de comunicação que ele criou para que o povo o ouvisse e pudesse compreendê-lo naqueles tempos tão atrasados. Por isso que quando passa o tempo e vem Jesus, as pessoas já se modificaram, e Jesus também tinha todo um jeito especial de falar, né? Então por isso que se tornou mais suave, pelas palavras de Jesus e também como Jesus se referia a Deus, como Deus respondia a Jesus e Jesus passava isso para a gente. Era tudo mais suave. As pessoas ainda, né, o tempo ainda foi há muito tempo, mas as pessoas da época de Jesus já estavam mais esclarecidas do que as pessoas da época de Moisés ou coisa mais antiga ainda. Então ele usou a comunicação viável para o tempo que se encontrava, e isso se repete toda a história, e já se repetiu pós Jesus também. Pense, como ficaria o coração de Deus vendo alguém no inferno eterno que a religião criou? Você acha que ele estaria bem, que ele estaria satisfeito, feliz, ou tendo algum prazer vendo isso? Punindo pessoas que não estão aprendendo nada a não ser sofrer eternamente. Isso seria, na prática, a falência de todo o trabalho das hierarquias superiores, todo o fracasso do trabalho da criação de Deus, de todo o propósito, ver as suas obras, os seres criados, terminando no inferno eterno. Isso seria sim a vitória do mal, mas é longe disso aqui ser verdade. Não é isso que está acontecendo agora. Eu peço para você, se afaste de todo o conteúdo que blasfeme o nome de Deus. Entenda que as tradições sagradas reveladas, nós temos 6, tá? Nós temos o judaísmo, temos o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e todo o conhecimento dos povos indígenas, mas é difícil classificar eles só como um povo, porque eles se espalharam, eles têm conhecimentos parecidos, mas a gente não sabe muito bem a origem ali, o primeiro, de onde começou. Mas os povos indígenas, todo mundo percebe que eles têm um conhecimento próprio deles, que veio de algum lugar, né? Você para e pensa assim, os primeiros índios, os primeiros hindus, os primeiros budistas, tá? Tudo isso, todas são conhecimentos do mesmo Deus, levados aos povos diferentes em épocas diferentes e com necessidades diferentes para cada ocasião. Aí de novo foi adotado um método de falar, um método de ensinar o povo, para a cultura, para o país, para a região e pelo tempo, né? 5.000 anos antes de Cristo, igual ao hinduísmo, 3.000 anos, mas ali mais ou menos, em relação ao budismo, né? E por aí vai. E o tempo vai passando, as pessoas vão progredindo, né? A sua forma intelectual, emocional, tudo. E os conhecimentos também são refinados, são aprimorados. Temos coisas somadas, coisas que vêm fechar, juntar, né? Para deixar aquilo ali mais robusto, né? Mais
revelador, né? Então assim, ó, essas religiões, elas têm uma base. A minha orientação, que você estude todas elas, um pouco que for, absorva aquilo ali, veja o que liga uma na outra, sinta, você tem que ler para você sentir como é que a luz trabalha, o que ela revela, o que ela espera de nós, como é que funciona essa vida aqui. Depois que você tiver essas bases do sagrado antigo com você, você fala, eu entendo um pouco disso, aí você ouve, você lê, se você quiser, essas coisas novas por aí, para ver se elas são iguais, ou se elas são totalmente controversas, ou se elas chegam agora para falar que todas essas outras aqui estão erradas. Observe qual religião ataca outra religião, e qual religião não está nem aí para outra. Ela fala, não, a gente é parceiro, só a gente veio depois para somar, para unir. A revelação, gente, da verdade, para nós, ela vem por partes, por fragmentos. A gente não vai ter toda a verdade revelada final aqui pra gente aqui, nessa vida. Nós temos partes do que eles acham que está autorizado a ser repassado aqui pra gente. O que é útil e o que faz sentido para cada época. Até agora já veio tais coisas, eu acredito que vão vir mais coisas depois de um tempo, e isso vai aumentando. Agora, que chega uma amanhã, que ela fala que ela é a correta e tudo que veio antes está errado, aí seria como se a própria luz falasse que antes ela veio e ela mentiu, e agora ela resolveu falar a verdade. A luz não mente, a luz controla, regra o que ela vai revelar. Ela escolhe os meios, as palavras do que é útil revelar naquele momento. As trevas não. As trevas mentem, elas floreiam, elas pintam aquilo ali de um jeito que seja interessante para elas, que elas não sejam descobertas que elas são as trevas, e aí elas se passam como falsa luz. Elas trazem o conhecimento falando que vai melhorar o ser humano, só que o conhecimento do espiritual, conhecimento maior de toda a vida, as trevas mudam completamente. Por quê? Porque esse era o desejo de Lúcifer também. Ele quer ser o mais poderoso, ele quer ser o mais sábio, então ele sabe mais do que Deus, e ele tem uma ideia melhor do que Deus para gerenciar toda a criação. Agora, a última tentativa de destruir toda a criação de Deus, tudo que é sagrado, né, é realmente a desconstrução do sagrado dessas tradições antigas e a adoração de seres extraterrestres como os nossos criadores. Isso, infelizmente, ainda vai crescer muito, tá? E tem muita obra aí sendo feita, já feita e sendo feita. Esse papo que a verdade está dentro de você, que somos todos um, para você buscar o autoconhecimento interno e que todos os caminhos levam a Deus, são ensinamentos das trevas. Preste atenção e veja o quanto as suas ideias de hoje estão alimentando o poder das trevas. As pessoas, elas estão sábias demais de si mesmas e tão julgadoras que, se entrassem no céu hoje, elas expulsariam quem já está lá e tomariam o comando de Deus porque acreditam que pode gerenciar tudo de uma maneira melhor. Interessante que tudo isso é muito parecido com a atitude que Lúcifer teve. Todo mundo sabe a verdade, mas é a sua verdade que convém, que faz sentido para ela. Ela não quer olhar o quadro todo. Gente, se vocês não olharem o quadro todo, não dá pra gente ir decifrando isso daqui, tá? Por quê? Porque nós temos verdades e mentiras misturadas, tá? Infelizmente.
temos muita manipulação. Você tem que descartar alguma coisa totalmente? Não. Leia. Pesquise, leia. Com gosto. Porque se vocês forem só ouvir e aceitar se acredita ou não, é muito raso, é muito fraco, tá? Eu desejo que você reflita e peça para que Deus retire todo o engano que você aprendeu até hoje e que te capacite para você não aprender mais nenhum. Não corte a sua conexão com Deus para se conectar com outros seres, mestres ascensionados, o que for. Não ajude a pagar as contas daquele que te engana. É triste, é um tapa, mas é verdade, tá? E eu me incluo nisso. Para aprender o que é certo, eu aprendi o que era falho, o que era enganoso no meio. Aí eu percebi e eu saí disso e eu refinei meu conhecimento. Mas tem pessoas enganando a gente, sim. Se você ainda não se decepcionou dentro da espiritualidade, eu sinto te dizer, você vai. Você vai, tá? E antes de ler outros livros, eu reforço, leia a Bíblia, ela vai te ajudar muito nessa jornada. Tenha a base dos conhecimentos antigos para depois procurar conhecimentos novos. Leia os livros do hinduísmo, leia do budismo. As pessoas têm preconceito assim com o Islã, né? Tá? Mas a leitura só vai somar até para você acreditar ou não, ver o que se aproveita daquilo ali ou não, se você ler, se você buscar. Então, vale a pena ler? Vai. Mas aí, se aquele ali fizer sentido para mim, eu vou seguir aquela religião? Não necessariamente. Aí é com você. Eu quero que você tenha o conhecimento e o que vai mexer internamente com você. Tá bom? Lembre-se, pessoal, Deus, o Deus que existe é um só. Só existe um Deus. E esse Deus, ele é o nosso Pai. Eu agradeço por esse tempo com vocês. Se vocês puderem, né, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado.